Você já fez a conta de quantas vidas você transforma por dia? Eu nunca tinha pensado dessa forma. E agora, parando para refletir, com todo esse tempo de carreira, de profissão, 30 anos, pensando que no mínimo a gente transforma 2 vidas por dia. São muitas vidas transformadas. E como fonoaudióloga que reabilita a audição e ajuda as pessoas a voltarem a ouvir, é muito prazeroso. Eu jamais poderia imaginar há 30 anos atrás que eu pudesse sentir o que eu sinto a cada vida transformada. São muitas pessoas, são muitas famílias, cuidadores, acompanhantes que veem dia a dia a transformação do que é voltar a ouvir. E é óbvio, a gente tem muito apoio usando a tecnologia, que são ferramentas importantíssimas e que nesses 30 anos essas ferramentas se transformaram de uma maneira absolutamente inimaginável. A gente consegue agora com a tecnologia fazer coisas que a gente não conseguia há 30 anos atrás. Mas quando eu paro para pensar, a maneira como a gente faz isso é o que muda tudo. Porque mesmo há 30 anos atrás, com menos tecnologia, a gente fazia muita transformação. E é disso que eu quero falar com vocês. Então, hoje a gente vê que nesse mundo digital, nesse mundo automático, com muita inteligência artificial, quantas coisas a gente consegue trazer e devolver para as pessoas que precisam ouvir melhor com esses instrumentos, esses dispositivos eletrônicos. Mas também, nesses 30 anos, a gente vê que não há tecnologia, não há inteligência artificial que possa substituir o que nós, seres humanos, fazemos na adaptação dos aparelhos auditivos de forma humanizada, de forma transparente, com muita seriedade e muito profissionalismo. Então eu queria falar para vocês que quando a gente pensa em aparelhos auditivos, é claro que a gente tem que pensar em tecnologia, a gente tem que pensar em miniaturização, tem que pensar em transmissão via Bluetooth, tem que pensar em todas as coisas que a tecnologia pode trazer. Só que a gente não pode esquecer que existe um ser humano que vai fazer essa adaptação e que é esse ser humano que vai transformar a sua vida, tanto para melhor quanto para pior. Porque se nós, fonoaudiólogos, não utilizarmos a tecnologia da maneira correta, seguindo protocolos de boas práticas, fazendo os exames que são necessários, fazendo as orientações que são imprescindíveis, fazendo os ajustes que são personalizados, não há tecnologia que vá substituir a adaptação dos seus aparelhos auditivos e que vá te trazer um resultado. Lembrando sempre que a tecnologia tem a inteligência artificial que vai entregar para você um som mais límpido, um som mais transparente, um som leve, muito diferente do som que antigamente se entregava. Quem vai processar essa informação não serão seus aparelhos auditivos, vai ser o seu cérebro. E é ele que vai trazer para você a compreensão. Então a gente, como profissional que trabalha de forma consciente, que usa a tecnologia de uma maneira transparente, a gente sempre tem a necessidade de explicar para as famílias, de explicar para as pessoas que vão investir em aparelhos auditivos que tudo vai depender também do seu processamento auditivo. Então a minha dica aqui é que você nunca caia nessa ladainha, nessa história só da tecnologia. Hoje eu vejo na minha prática clínica pessoas que estão em busca de aparelhos auditivos acreditando que vão comprar apenas um dispositivo eletrônico e que não têm a consciência de que vai precisar de um profissional qualificado, experiente, consciente, que investiu no seu currículo para fazer com que esses aparelhos auditivos realmente façam com que você possa ouvir melhor, interagir melhor, conviver melhor. Então, quando a gente fala de transformar vidas, a gente precisa realmente estar engajado de uma forma humana, de uma forma coerente, não apenas utilizar equipamentos de alta tecnologia e oferecer esses produtos, mas oferecer atendimento de qualidade, oferecer cuidado contínuo, oferecer conceitos que são claros, bem definidos e principalmente vender para vocês a ideia do que é usar aparelho auditivo de forma correta, muito mais do que vender aparelhos auditivos. Então eu tenho observado muito as pessoas e muitas vezes a gente atende um público mais idoso e a gente tem o engajamento da família, dos filhos, dos netos, que estão numa busca frenética na internet, fazendo a comparação de produtos, né? Eu tenho tal produto em tal lugar que faz isso, que faz tradução simultânea para mais de 27 línguas, ou que tem o localizador,
ou que tem um dispositivo que avisa, né, se a pessoa sofreu queda. Obviamente que tudo isso é muito importante, mas isso não vai fazer você entender. O que vai fazer você entender é a maneira que esse produto está ajustado, é a maneira que ele foi adaptado, são os ajustes refinados e os exames que nós fazemos para personalizar essa adaptação para você. E também a orientação que é feita do que é possível, do que vai acontecer de fato naquele momento da compra e após a compra, e o que é limitação. Então eu sempre fico muito preocupada em falar de tecnologia, mas explicar sempre o que é o problema, deixar muito claro por que é necessário usar aparelhos auditivos e também mostrar o que está disponível. E a gente ter essa responsabilidade de explicar para você e para sua família quais são as coisas que a gente pode esperar e quais são aquelas que não vão acontecer. Transformar vidas com tecnologia, com profissionalismo, é uma coisa muito gratificante. Ao longo desses 30 anos, eu observei muitas transformações, muitas pessoas mudando completamente o seu comportamento. Pessoas que, quando começam a ouvir, também começam a sorrir, também abrem os olhos, passam a conviver, voltam a interagir. São pessoas que conseguem se colocar, não apenas voltam a ouvir, mas que conseguem voltar a ser ouvidas, que eu acho que isso é o mais importante. Porque o que existe uma condição quando a gente perde a audição, de que a gente não perde só a capacidade de ouvir, a gente perde a capacidade de se ligar com as outras pessoas, a gente perde a conexão com as pessoas, perde o interesse pelas coisas que a gente gosta e vai se isolando. Então a perda auditiva, ela é muito mais incapacitante do que se pode imaginar. E a audição é muito mais essencial do que se acredita. A audição, ela vai manter aquela pessoa conectada com a sua família, com as pessoas que ela gosta, com os seus amigos, dentro da sua profissão. Ela vai manter o elo, vai manter a pessoa conectada ao mundo. Com a audição, nós conseguimos saber o que está acontecendo à nossa volta sem que a gente precise olhar. Então ela também traz pra gente a capacidade de se proteger. Ela é vigília. E muito mais do que isso, ela mantém as pessoas unidas. Ela favorece a comunicação. Ela evita problemas de comunicação. Então a audição, ela é essencial. A gente não pode deixar de tratar da audição. E não entender esse tratamento como simplesmente fazer uma compra que não tem compromisso. Eu vou escolher a tecnologia, assim como eu faço com o celular, por exemplo. Eu vou escolher um celular ou qualquer equipamento tecnológico, obviamente que eu vou pensar nos atributos daquela tecnologia. Uma vez que eu fiz essa compra, vou ter que dominar esse equipamento e vou utilizar, o que é muito diferente com aparelhos auditivos. O aparelho auditivo a gente não consegue simplesmente fazer a comparação de atributos tecnológicos e aprender a regular e fazer um autoajuste. O aparelho auditivo a gente precisa de um profissional capacitado, qualificado, que estudou para isso, que investiu no seu currículo, para poder fazer um ajuste correto, saudável, seguro, personalizado, que vai pensar não apenas no quanto você vai ouvir, que é o que a gente chama de audibilidade, mas vai pensar na sua segurança, vai pensar no que não é insalubre e vai fazer esse ajuste com a preocupação de te oferecer o máximo de audibilidade, com conforto acústico e sem riscos de perder a audição. Então também vai aqui uma segunda dica muito importante, né? Hoje a gente vê que tem produtos que podem ser comprados pela internet, que aparentemente vão ser muito mais baratos e que parecem que são aparelhos auditivos, na verdade são simples amplificadores de som que não tem uma mensuração, que não tem uma medida, que não é ajustado para você. Então é muito importante que vocês tenham esse discernimento quando vão fazer a busca de aparelhos auditivos, que dentro desse investimento existe uma compra para a sua saúde, que vai mudar completamente a sua vida, que precisa mudar para melhor, precisa ser seguro. E você vai ter a necessidade de um profissional especializado para te conduzir, para te ajudar nas suas escolhas, para fazer os ajustes corretos, para ouvir as suas necessidades e conseguir devolver para você o maior número de coisas que você volte a fazer, né? Todas as suas limitações
informações vão ser reduzidas. E isso precisa de um profissional que ajuste, que explique, que oriente, que te ajude a cuidar dos seus dispositivos eletrônicos, a usar na máxima capacidade possível de todos os recursos que esse dispositivo traz, que vai te ajudar a entender que existem recursos acessórios, tecnologia assistiva, que te ajudam a assistir televisão, a ter uma conversa numa reunião. Então, comprar aparelhos auditivos é muito mais do que fazer uma compra de prateleira, uma compra que você faz a escolha pelo preço, pela tecnologia. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de um profissional, você precisa de alguém que te acolha, que oriente a sua família, que envolva a sua família no tratamento. Eu tenho o hábito de falar para os meus pacientes, né, que quando a gente vai começar um processo, uma jornada auditiva, a gente sempre vai ter uma responsabilidade compartilhada. Existe a minha parte profissional, que eu preciso saber fazer a escolha, conhecer a tecnologia, saber fazer os ajustes, conduzir você para o que é melhor para o seu caso, falando quais são as vantagens e as limitações, quais são os dispositivos mais indicados. Existe a sua parte, que é ter a compreensão de que é necessário usar aparelhos auditivos e que isso é para a tua saúde, não só para a sua saúde auditiva, mas para a sua saúde cognitiva, para a sua saúde psicológica, para a saúde mental, para a saúde da família. E você precisa fazer uso, seguir as recomendações, passo a passo. E existe a parte do teu acompanhante, da tua família, do teu cuidador. A família precisa fazer parte desse processo, ela precisa receber a orientação do profissional, ela precisa estar engajada. A família não pode ser aquela que te ajuda apenas a fazer uma compra, que vai fazer a cotação, que vai em várias empresas trazer vários orçamentos. A família tem uma parte importantíssima, que é adaptar a comunicação para você. A forma de você se comunicar vai mudar completamente depois que você perder a audição. E também quando você voltar a ouvir com aparelhos auditivos. E a sua família precisa ter essa compreensão, essa orientação para poder te ajudar nesse processo, para poder fazer com que você entenda e participe das conversas, das festas, dos desafios da sua vida que envolvem a comunicação. Então, isso aqui é um chamado para que você e sua família venham conhecer o nosso trabalho, que é completamente diferente de qualquer outro trabalho que você possa ter conhecido na área de reabilitação auditiva. A gente se importa muito com a sua reabilitação, com você voltar a ficar inserido na tua família, voltar a se comunicar. A gente se importa muito com trabalhar com tecnologia de ponta, com assistência técnica qualificada, mas a gente se importa muito em fazer um trabalho honesto, que não está só baseado no preço de um produto, mas que tem um valor agregado. E esse valor é o que vai fazer diferença para você usar esse produto depois que você adquiriu. Eu que estou aí há muitos anos, eu falei o meu tempo de carreira são 30 anos, eu já vi de tudo. Um dos trabalhos que eu tive que fazer muito durante essa jornada, e eu continuo fazendo, é readaptar aparelhos auditivos de pessoas que compraram aparelhos na ilusão de que estavam comprando um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, com 1000 atributos e que iam voltar a ouvir e entender tudo em qualquer situação. E pessoas que investiram valores que não são baixos e que ficaram completamente frustradas. E a gente resgatar essa crença de usar aparelhos porque a pessoa desacredita que aparelho auditivo vai trazer benefício. Então a gente também se preocupa com aquelas pessoas que caíram na ilusão de fazer uma compra de aparelhos auditivos às cegas, acreditando que é só tecnologia, e a gente devolve a possibilidade dessa pessoa usar os seus aparelhos auditivos, fazendo a readaptação, que é o serviço mais importante que vai fazer diferença para que você consiga usar esses dispositivos eletrônicos por muitas horas no dia, né? Que você faça uso consistente. E o que quer dizer isso? Que você vai conseguir usar aqueles dispositivos que você investiu mais de 8 ou 10 horas por dia, que você vai ter a percepção da melhora com os aparelhos auditivos, vai conseguir não só ouvir melhor, mas compreender melhor, participar melhor, vai sentir prazer em usar aparelhos auditivos e vai sentir muita falta deles quando eles estiverem fora dos seus ouvidos. Quantos aparelhos auditivos nós já tiramos das gavetas e devolvemos para os ouvidos? Quanta seriedade num trabalho ao longo desses anos e quanta emoção é a gente perceber a gratidão dessas pessoas que acabaram se confundindo ali no momento da compra e deram um passo mal dado e depois custa caro. Aquele produto que aparentemente ficou R$2.000 mais barato num local, ele acaba ficando na gaveta.
ele não tem uso. E quantas pessoas a gente conseguiu trazer de volta essa crença de que vale a pena investir em aparelhos auditivos, que é possível usar aparelhos auditivos com conforto, com qualidade e com a percepção da melhora. Então, esse é um convite para você que está fazendo essa busca para vir conhecer o nosso trabalho, a forma como a gente faz isso, que vai mudar completamente os resultados que você vai ter.